Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Diz assim esse Evangelho: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe era tetrarca de Itureia, e Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Note como é interessante que o apóstolo fez questão de dizer exatamente tudo o que estava acontecendo naquele momento histórico em que o Senhor o chamou para fazer a obra de Deus. E por que isso é importante, né? Por que é importante se localizar o tempo e o espaço para dar veracidade às narrativas? Veja bem, local, hora, governantes, ninguém vai poder negar que esses fatos estavam acontecendo, porque é fácil você verificar quem estava governando naquela época. Você vai conseguir identificar cada um dos governantes, e isso é muito importante para testificar a veracidade de tudo aquilo que vai ser descrito nesse momento aqui. Amém? Naquele tempo a gente não tinha muita coisa escrita, a gente não tinha internet, que as coisas ficavam registradas na nuvem. Não, tudo era registrado no papel, nos pergaminhos. Aliás, nem papel tinha, pergaminhos. E isso podia facilmente se perder. E depois, quem quer dizer que era verdade? Então, a história sendo narrada dessa maneira, colocando pessoas influentes, colocando os governantes e os sacerdotes importantes daquela época, trazem uma veracidade para tudo aquilo que nós vamos ler. Amém? Diz assim essa palavra: Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, todas as montanhas e colunas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Deus estava preparando um caminho reto, um caminho sem empecilhos, um caminho onde você podia verdadeiramente caminhar por aquilo, porque aquele caminho era precioso para o Senhor. A salvação em Cristo Jesus, que já estava presente, começava a ser anunciada. E para isso ela precisava de alguém que preparasse esse caminho. Quando eu vejo falar de sinais da volta de Jesus, eu começo a prestar mais atenção, porque geralmente elas indicam que ele já está bem perto. Naquele tempo, ele estava próximo, ele já estava ali, ele já estava reinando, ele já estava crescendo, já tinha atingido uma idade que possibilitava ele começar seu ministério. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Esse João era terrível. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quem que se aproximava? Jesus. Porque, na verdade, ele é o grande juiz, ele é o julgador das nações. Mas Jesus é amor. Jesus é amor, realmente, mas ele também é justiça. Ele é justiça e ira de Deus, porque ai daquele que não o aceita, daquele que se recusa a andar nos seus caminhos, que se recusa a aceitá-lo como o único e verdadeiro Deus dessa terra. A ira de Deus está sobre eles. A partir do momento que Jesus foi anunciado, que Jesus foi dado às nações, Jesus entregou a sua vida por nós, aqueles que não aceitam isso estão debaixo de uma grande ira do Senhor. Porque a ira já estava presente sobre todos e não havia como escapar da condenação. Mas Jesus é a propiciação para que você escape da ira de Deus. Mas ai daquele que não aceita. E veja como o João tratava aqueles que chegavam até ele: raça de víboras.
Ai, não, hoje em dia, ai de você se você falar raça de víboras para um ímpio. Hoje em dia tem que ser, ai meu amor, meu querido, vem cá, aceita Jesus, toma uma atitude de fé na sua vida com muito amor. Ai de você se você disser, olha aqui, você faz parte dessa raça de víboras aqui, e se você não aceitar Jesus, é pro inferno que você vai. Ai de você se você pregar desse jeito. Mas João, ele não estava nem aí, viu? Ele não estava nem aí, ele mandava a real, ele falava realmente aquilo que o Senhor mandava ele dizer. Ele diz, deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A mensagem de João era bem dura, era bem direta, né? Não tinha essa de, ai meu amor, olha meu querido, meu amado, aceita Jesus, Deus é bom, Deus vai te salvar, pode continuar cometendo seus pecados, Deus vai entender, Deus é bonzinho, você vai para o céu, fica tranquilo. Não, ele chamava raça de víboras, conclamava aquele povo ao arrependimento. E até hoje, se você está recebendo um outro evangelho que não seja esse de arrependimento, estão pregando para você um evangelho falso, um evangelho que não existe, porque o evangelho é o que ele diz que é. Evangelho é arrependimento de pecados, é transformação, é mudança de vida, é mudança de direção. E o que passar disso é mentira do diabo, é mentira para poder tragar você, para poder levar você para as profundezas do abismo, onde ele vive, viu? Então, eles achavam que eles estavam protegidos. Ai, nós somos filhos de Abraão. Ixi, nossa, com nós está tudo tranquilo. E ele fala, não pensa que vocês estão protegidos. Ó, o machado está aqui, ó, já está colocado na raiz. E se vocês não entenderem o plano de Deus de salvação, vocês vão ser cortados. Não importa qual é a promessa que você tem. Se você não entender, se você não aceitar, se você não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, o machado está na raiz para ser cortado. Então, ele chamava aquele povo à responsabilidade, né? A responsabilidade deles de serem humildes, né? De não se vangloriarem dessa condição deles, porque Deus pode suscitar filhos até das pedras. Suscitou a nós. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus, por amor, porque a palavra que foi dada lá a Abraão, lá no início, é que Deus faria com que ele fosse pai de multidões, de muitas nações. Não era só deles, mas eles se vangloriavam do fato deles terem sido eleitos, deles terem sido escolhidos por Deus, né? Então era um chamado bem forte e com certeza não agradava aqueles que ouviam e que se sentiam poderosos e superiores porque eram filhos de Abraão. O discurso de João não agradava. Como de Jesus, não agrada muito. Ou agrada em parte. Tem a parte que fala ele vai te salvar, você gosta. Mas a parte que ele diz o que você tem que fazer, aí você não gosta. Aí você tem que deixar seu pecado. Ah, isso eu não vou fazer. Pronto. Então, uma coisa depende da outra. O amor de Jesus está condicionado à obediência à palavra dele. Amém? O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões para João. E João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ixi, isso é difícil para as pessoas, né? Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além daquilo que lhes foi estipulado. E então alguns soldados perguntavam: e nós? O que nós devemos fazer? E ele respondia: não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, contentem-se com o salário que vocês recebem. Ou seja, ele pregava a bondade, o dividir do pão, a não exploração dos pobres e necessitados, o testemunho sincero e não o falso testemunho, e o não agir em benefício próprio, mas sempre em favor do próximo.
muito similar ao que Jesus veio pregar. Amém? O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Está falando do inferno aqui, João. Fogo que nunca apaga é inferno. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Boas novas parecem ser duras novas, mas para quem recebe com alegria, essas boas novas são maravilhosas, porque realmente não havia nenhuma outra chance de nós sermos salvos, por isso eram boas novas. Veja bem aqui como João enfatiza a importância, de você ser batizado na água, o arrependimento, o batismo no Espírito Santo que vem a seguir, a pá na mão de Jesus, separando o joio do trigo, os bons dos maus, o certo do errado, o pecador dos justos, a salvação e a condenação ao fogo eterno. O lado que você resolver estar vai decidir a sua eternidade. Escolha bem, viu? Escolha bem, porque isso daqui é sério demais. Diz respeito, não é essa vida sua aqui, temporária, passageira, rápida, não, diz respeito à sua eternidade, aquela que não acaba, viu? Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, a mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a pior, a de colocar João na prisão. O João enfrentou Herodes e disse: olha, você está casado com a mulher do seu irmão, e isso é errado. Além das coisas ruins que você fez mais essa, péssima. Tanto que Herodias vai dar um jeito de pedir a cabeça do João Batista, Mas ele fez algo pior do que tudo que ele já tinha feito. Ele mandou João para o cárcere. Então não bastava só ele ter feito tudo errado, ele precisava acrescentar, porque o pecado não tem limites, Quando a pessoa começa a fazer algo errado, ela vai multiplicando os pecados que ela comete, E João confrontava o pecado dele. Muita gente não gosta de ser confrontado com o pecado, fala a verdade. Prefere até sair da igreja, ficar de bravo, de bico com o pastor, porque falou a verdade para ele, Quer encarcerar Jesus longe do seu pecado, para não ouvi-lo mais acusá-lo deles. E assim acrescentam mais pena ainda, a maldição que já por si só seria suficiente para condená-los. E quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Aleluia! O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, tomou forma de uma pomba, como se fosse uma pomba. E então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Se alguém me pergunta se você precisa ser batizado para ser salvo, eu gosto de citar esse texto aqui. Eu digo assim: se o próprio Jesus foi, por que você acha que você é melhor que ele? E que você não precisa? Amém? Então, apenas para testificar, na verdade, Jesus não precisava mesmo, ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, mas ele quis fazer esse ato para mostrar que esse ato era importante e que todos deveriam fazer, Então, ele ouviu, quando saiu da água, ele ouviu o Pai chamando-o de filho amado. Você precisa passar pelas águas do batismo e depois ser batizado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, até hoje, batiza as pessoas, batiza com dons, batiza com línguas, batiza com interpretação de línguas, batiza com dons de profecia. Ouça o seu chamado, amém? Você quer ouvir o Pai chamar de você, te chamar de amado do Pai?
Então, o primeiro passo é esse. É o crer, é o arrepender e o batizar nas águas. É o começo da sua caminhada com Cristo, como ali foi o começo do ministério de Jesus. Amém? E finalmente, esse capítulo apresenta a genealogia de José, começando com Jesus e vai de Jesus até Deus. Olha que interessante, né? Jesus, o segundo e último Adão, como ele será chamado posteriormente pelo apóstolo lá em Romanos, né? Então, diz que ele era como se pensava, Jesus era como se pensava filho de José. E aí vai falar toda a genealogia de José, filho de Eli, que tinha sido filho de Matate, que tinha sido filho do Levi, do Melqui, do Janai, do José, do Matatias, do Amós, do Naum. Olha a descendência boa, né, do José. Do Esli, Nagai, Naate, Matatias, Semei, Joseque, Joanã, Ressa, Zorobabel, o Zorobabel, famoso, Salatiel também, Melqui, Adi, Cozã, Eumadã, Josué, filho de Josué, Eliezer, Matate, filho de Levi, Simeão, filho de Judá, e assim por diante, até nós chegarmos lá em Noé, Lameque, filhos de Noé, Matusalém, Enoque, Jared, Malaleel, Cainã, Enos e por fim Sete, filho de Adão e filho de Deus. Amém? Então olha que interessante, né? A genealogia do pai de Jesus, de José, até de Jesus, passando por ser filho de José, e toda a genealogia de José sendo apresentada aqui até chegar em Adão. Então nós entendemos que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito e podia ter sido feito sem ele, né? Nada do que foi feito se fez sem ele. Nosso destino está nas mãos dele. Nossa vida está nas mãos dele, para a morte ou para a condenação ou para a salvação eterna. Tudo passa por ele, porque tudo é para ele, por ele e para ele. Amém? Então que nós possamos ter esse entendimento, que para ele são todas as coisas. Amém? Capítulo lindo esse, né? De Lucas 3. Eu acho todos lindos, né? Já percebeu que sempre que eu vou falar, eu falo, esse capítulo é lindo? É porque a Bíblia toda é muito linda. Não existe um capítulo na Bíblia que a gente não consiga se emocionar, que a gente não consiga ficar entusiasmado e aprender coisas. Todos os dias eu leio essa palavra, parece que eu aprendo uma coisa nova, e se eu leio de novo esse capítulo, eu aprendo mais uma coisa nova, e se eu ouvir alguém pregar, eu ouço mais uma coisa nova, porque isso aqui é uma fonte inesgotável de vida. Aleluia! Então, se você gostou, você não esquece de deixar seu like, um comentário, um amém, e também passar para outras pessoas interessadas, é claro, em ouvir essa palavra. Amém? Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Até amanhã com Lucas capítulo 4.